Então ainda é aquela história, temos muitas incertezas para poucas certezas. E aí traz volatilidade e os preços aparecem demonstrados como a gente vem trabalhando aqui para vocês. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que debatemos o que aconteceu de mais importante na semana, o impacto disso nos principais ativos e como podemos projetar já a próxima semana. E se vocês estão gostando aqui do nosso canal, já deixem seu like, já assinem aqui nossas plataformas, já compartilhem e eu já reforço o convite para o episódio 17 do Aposentado Rico. Eu gravei em São Paulo essa semana, eu e o Júlio estivemos recebendo Pedro Engler, que é ex-diretor da XP, ele também atualmente é presidente do conselho do Grupo Startse, congrega mais de 11 empresas. O Pedro, na nossa visão, é a personificação de um aposentado rico jovem na prática. Foi sensacional o episódio. Eu diria que você não pode perder, mais uma vez, mais um episódio do Aposentado Rico. Também aproveitamos, já que estávamos em São Paulo, gravamos um programa dentro dos estúdios da Levante, com os analistas da Levante falando do mercado de renda fixa, mercado dos Estados Unidos, mercado do Brasil, e não poderia deixar de ter as famosas pimentinhas. Eu sei que esse termo é cunhado pelo Marco Saravalli, mas a gente acaba usando um pouco, e o analista da Levante nos passou 3 ações que ele vê potencial de grande subida nos próximos 12 meses. Então, está disponível aqui no canal também. Então, episódio 17 do Aposentado Rico, nosso bate-papo lá com o pessoal da Levante. E cá estamos aqui para falar do mercado. Semaninha de novo, um pouco mais complicada, tendo em vista que os dois principais guidance, na minha visão, é ainda ficar voltado no mercado americano, em função dos treasuries, que bateram o seu recorde histórico. Existe uma preocupação muito grande em relação à taxa de juros, a própria afirmação do presidente do JP Morgan, que os Estados Unidos não estaria preparado para uma taxa de juros de 7% ao ano. Não que ele acredite que bata nos 7%, mas é como se fosse uma ameaça, né, do tipo, olha, se for lá, a gente não suporta. Né? Porque em 5% parece que as coisas estão até meio normalizadas no mercado de lá. Eu particularmente não acredito nisso, mas eu acho que é um tiro de alerta, isso causou um certo estresse, foi bastante comentado no mundo inteiro essa afirmação, e somados a questão da votação lá, de mais uma vez a suplementação do orçamento americano, que está estourando o teto de gastos lá de forma frequente, faz mais de 20 anos que isso acontece, cada ano com déficit maior, não é à toa que o rating dos Estados Unidos foi rebaixado para AAA, é justamente em função de não conseguirem resolver essa questão orçamentária. Alguém, no determinado momento, vai ter que dar um basta nisso. Porque todo ano é essa mesma coisa. Chega nessa época, tem que votar lá, pressão, estresse, pressão nos mercados, 46 segundo tempo, vai lá, aprova, mais uma vez suplementação de gasto, vai estourando o orçamento. Então, é aquela família que vai empurrando com cheque especial ad infinito. Então, chega um determinado momento que alguma coisa tem que ser feita. E trazendo um pouquinho aqui para a nossa comarca, ainda bate muito forte a questão, especialmente de não estar muito claro ainda como vamos encontrar solução para os 164 bilhões. São muitas conjecturas, muitas possibilidades, já tem algo encaminhado no Congresso, mas tem muita discussão. E o mercado funciona assim, ele sempre dá o direito da dúvida. Se ele imagina que vai dar certo, via de regra até ele se torna mais otimista. Só que quando ele começa a ver que a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo, ele imediatamente, sem pudor nenhum, muda-se o humor. E é o que a gente está vendo em certa medida. E o que me chamou mais atenção em tudo isso foi a taxa de juros. Claramente, deixa eu botar aqui o DI para vocês. Olha só o DI 25. Olha o que aconteceu com a taxa de juros. Isso aqui talvez seja um dos principais responsáveis aqui por várias empresas estarem oferecendo um derretimento aqui nas suas ações. Porque aqui mostra que o humor efetivamente mudou. Nós vínhamos aqui ainda de lado, né? Praticamente meados de agosto, até quase todo mês de setembro aqui, com o teto
lá nos 10,50 e essa semana a coisa aqui no sul nós temos uma expressão chamada desandou a maionese. Olha só o que aconteceu. Rompeu inclusive aquela linha de tendência de baixa. Nos últimos 2 pregões, os mercados se acalmaram um pouquinho, também fruto de um reflexo do que está acontecendo no exterior, como já vou mostrar os gráficos por lá, mas não foi suficiente ainda para acalmar os ânimos aqui, onde até o dólar, como já mostro aqui, aproveitando o embalo, também rompeu uma forte resistência lá no 5,01 e agora vira suporte. Já notamos aqui uma tendência, a virada da tendência do dólar, olha só. Nós rompemos primeiro foi a LTB, agora rompemos a linha de resistência do 5. Já não formamos novo fundo. Então, aqui até já fiz um desenhozinho, ó, de um novo canal que pode se formar, só que agora na tendência de alta para o dólar. E na luta incansável pelo suporte, olha só o que aconteceu com o Ibov. Deixa eu baixar aqui para vocês terem uma visão melhor. Nós tivemos, inclusive, aqui no intraday, há 3 pregões atrás, pregão da quarta-feira, a perda do suporte aqui dos 114 mil pontos, mas, ao final, uma leve recuperação, ainda fechamos acima de 114 mil, e nos últimos 2 pregões, tendo em vista alguns fatores que eu mostrei ali para vocês, na parte principalmente do arrefecimento da taxa de juros, uma melhora no cenário lá fora também, nós tivemos aqui 2 dias de recuperação, só que agora batendo na média de 21 períodos. Então aqui é o seguinte, pessoal, lutando bravamente pelos 114 mil pontos. Estamos de lado, estamos sem tendência, repare que as médias agora estão completamente sem direção, estão parte para cima, parte para baixo. Quando a gente olha para o gráfico semanal, para tentar entender com um pouquinho menos de volatilidade, o que a gente vê? A gente vê a média de 21 semanas ainda suportando os preços, a média de 9 levemente para baixo e os preços encurralados aqui nesse intervalo, ou seja, completamente lateralizado. Ou seja, se fosse para fazer uma aposta do nosso índice, eu não vejo nenhuma possibilidade de ultrapassarmos, ao menos no curtíssimo prazo, aqui os 118 mil, mas os 114 parecem ser uma barreira bem interessante de suporte. Então, repare, estamos aqui mais lateralizados. E o que está acontecendo no exterior? Eu vou começar com o índice VIX aqui para mostrar para vocês como a questão dos treasuries e a dúvida em relação ao teto de gastos, como causa um estresse. A sua subida foi muito brusca, deu uma acalmada aqui nos últimos 2 pregões, mas ainda na faixa dos 17, e o reflexo nos preços é imediato, como vocês já podem ver aqui no S&P, perdemos um suporte, estamos repicando ao fundo perdido, vamos ver o que acontece aqui, se monta um pivô de baixa ou se recupera o fundo. Nasdaq está um pouquinho melhor, né? Ele ainda luta bravamente pela região de suporte, não perdeu, seguimos aqui ainda tentando suportar nessa região, e da mesma forma os preços lá na Europa, no Eurostock, que são as principais 50 empresas da Europa, ainda mantém-se também lutando bravamente aqui pela região de suporte, mas todas com um viés mais de baixa do que de alta. O fato é o seguinte, né, pessoal? A questão externa ainda preocupa bastante. Eu diria que tem um guidance muito mais forte vindo de fora do que dentro do Brasil, apesar de termos as nossas mazelas internas, mas eu acho que essa pressão, tanto no dólar, tanto na taxa de juros, quanto no Ibovespa, ainda com influência externa, vindo da Europa, Estados Unidos, China também, porque a situação, principalmente o mercado imobiliário por lá, continua bastante inquieta. E como nós vendemos muita commodities para esse mercado, também sentimos um pouquinho. E a questão de taxa de juros ainda uma certa indefinição no mundo inteiro. Por quê? Porque a inflação também ainda não está 100% controlada nesses principais mercados. Então ainda é aquela história, temos muitas incertezas para poucas certezas. E aí traz volatilidade e os preços aparecem demonstrados como a gente vem trabalhando aqui para vocês. Então, de novo, Ibovespa, acredito que fique um pouco mais de lado. Prestem atenção nessa região do 5, pode virar suporte. Eu até tracei uma linha lá de 4,95 como um suporte de canal já, só que um canal de alta agora.
e vamos ver o que acontece com a taxa de juros. É fundamental que a taxa de juros continue dando uma aliviada, porque esse é o principal guidance interno que pode estar prejudicando os nossos ativos de risco. Tá? Preste atenção no DI, especialmente no DI 25. Se ele acalmar um pouco, talvez as coisas melhorem. Se ele continuar nervoso, continuamos na mesma atuada. Relembrando, pessoal, Aposentado Rico, episódio 17, está imperdível, está à disposição no YouTube, no restante das plataformas. Tem a nosso bate-papo com a Levante também aqui disponível. E semana que vem teremos como convidado um coaching de maratona. Vamos tratar um pouco mais sobre a questão de saúde, como é que a gente pode se preparar para ter uma longevidade em relação à nossa qualidade de vida. Né? Não adianta ser longevo sem qualidade. Né? Então, faz parte do conceito aposentado rico a gente envelhecer com muita saúde. E o exercício físico é fundamental para isso. Na terça-feira vamos bater um papo com um especialista sobre o tema. Então, já dando um spoiler, mas não deixem de assistir o Pedrão, que esse episódio está sensacional. Pessoal, se gostaram, dá um like, assine nossas plataformas. Desejo a todos um ótimo final de semana e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!